hierarquias, né? Todos nós temos uma missão e todos nós enfrentamos alguns inimigos. Todos nós queremos chegar àquele lugar onde todo herói precisa chegar, enfim. Por trás desse livro, A Jornada do Herói, tem profundos ensinamentos, tá? É um caminho fantástico, e hoje a gente trabalha a Jornada do Herói do líder, nas empresas, né? Tem uma ferramenta que a gente trabalha a Jornada do Herói, que é todo o chamado, o herói, ele tem um chamado, quando ele é chamado, o que ele faz? Ele nega o chamado. Então tem todo um caminho, inclusive está aqui, eu estava inclusive lendo, vou tentar mostrar para vocês rapidinho. Eu falei que eu não estaria nem ligando um pouquinho, mas eu acho que eu não vou conseguir mostrar. Mas depois eu coloco no grupo lá o caminho, tá? E é o chamado, eu e você temos um chamado, recebemos um chamado que é uma missão. Nós negamos a esse chamado, aí nós encontramos um mentor, né, que é o anjo, que é Deus, que é a figura de alguém, um mestre na escola, enfim. Aí esse mentor nos prepara, aí nós vamos para a missão, atravessamos, enfim. É fantástico, a jornada do herói. E aí, Gleice, se você fosse uma heroína hoje, né, ou enfim, você é uma heroína, né? A tua fala, ela tem uns pontos que a gente pode olhar e falar, realmente, ela tem razão, mas outros pontos eu gostaria que você verificasse. Depois você, né, reavaliasse. Vamos lá. Alguém mais? Hulk? O Hulk pode ensinar? Né? Pode Júlio, falar, Adriana. Pode o falar. Hulk foi um personagem que ele me acompanhou na minha adolescência. No Certo. filme mesmo, o primeiro filme, né? E é um personagem. Hoje eu vejo meus filhos assistindo em filmes mais desenho mais recentes, mas ele me chama muita atenção, assim, para aquilo que a gente às vezes não controla, né? Principalmente na raiva, na ira, em sala de aula, quando a gente perde a paciência com aquele aluno e a gente grita. E tem uma coisa que é muito forte para mim no Hulk, que é assim, não é só a explosão dele, o que leva à explosão, mas é o depois, porque eu lembro do filme, a imagem dele dá vergonha. Então, assim, quando ele volta ao personagem, ele sempre ficava envergonhado. Então, assim, ele começava a refletir. Ninguém queria ficar perto dele, né? No filme mais antigo, ninguém queria ficar perto. Por quê? Porque era assustador. Então, eu fico pensando muito nisso, nessa metáfora, né? De quando a gente não tem esse autocontrole, quando a gente acaba perdendo pessoas, as pessoas acabam se afastando e a gente se perde da gente mesmo. Não sei, eu vejo muito essa metáfora nele, né? Não sei se é isso. Mas para mim tem muito forte essa metáfora. Sim, faz sentido, Adriana, com certeza. Gente, a história do Hulk é um cientista, né? E ele tem lá, ele faz uma experiência, e aí ele é infectado, e aí ele se torna, e aí toda vez que ele encontra um problema, um estressor, ele se transforma, né, nesse gigante e ele não consegue conter a energia, a partir, né, dessa experiência, ele é tomado por uma energia e aí ele não consegue conter essa energia e aí ele passa das medidas. Depois ele não lembra de nada que aconteceu, enfim, ele destrói uma cidade inteira e depois ele não lembra. Enfim, o que nós estamos querendo dizer com o Hulk? Que todos nós, em algum momento, somos tomados de uma energia frente a problemas, circunstâncias, adversidades. E o problema é quando nós não dominamos técnicas, ferramentas para conter ou para equilibrar ou para canalizar, enfim, essa energia para aquilo que nós precisamos fazer. E aí nós sofremos da síndrome do Hulk, né? Então pode colocar aí, síndrome do Hulk. O que é síndrome do Hulk? É as explosões. Eu não sei se você já
Já viveu um episódio, o 2, o 10, ou não sei quantos episódios, de explosões que você teve de raiva, né? Enfim, que se transformaram em comportamentos violentos, enfim, que quando você viu, né, o leite derramou, enfim, você falou coisas que não deveria, teve um comportamento que não deveria, magoou pessoas, no teu relacionamento, na tua família, no teu trabalho. E a gente consegue, assim, ver muito isso no trabalho, né? E a gente começa, a pessoa chega a ter uma sombra, né, escura em cima dela, assim, né? Aquela nuvem escura, né? E aí a gente começa a perceber o quê? Falta domínio, falta autocontrole, falta gestão da emoção, falta ela lidar melhor com aquilo que está acontecendo dentro dela. E não sei se aqui no grupo tem pessoas assim. Se aqui no grupo as pessoas, de fato, quando encontram situações, problemas no seu cotidiano, seja na escola, em casa, no trabalho, enfim, consegue lidar bem com as coisas que estão acontecendo com você ali, naquele momento. Eu não sei quanto você tem desenvolvido essa capacidade de fazer, de administrar a sua emoção. É justamente isso que a Gleice falou. Nós temos a raiva é uma emoção, mas ela precisa de alguma maneira ser administrada. Depende da intensidade, depende da dose, ela destrói, enfim, ela nos leva a viver situações extremamente dolorosas para a gente e para os outros, né? Então é só para a gente ter essa figura, essa imagem do Hulk para a gente poder lembrar sempre da inteligência emocional, né? A nossa missão é entender quais as competências necessárias para maximizar a nossa inteligência emocional. Inclusive, eu trabalho numa empresa, atendo líderes. Se tem uma das competências que mais a gente tem que buscar desenvolver nos líderes é justamente essa, inteligência emocional. Tudo que é avaliação de perfil comportamental, de competência, aparece essa bendita inteligência emocional, né? E a gente bota os caras para ler livro, bota os caras para assistir vídeo, bota os caras para fazer exercício, para desenvolver, né? Que é, de fato, uma... E aí, você já ouviu o conceito soft skill aqui? Alguém já ouviu? Hard skill? Alguém já ouviu nessa sala esse conceito? Já Eu ouviu, já né? ouvi, Alguém já. mais? Que são justamente habilidades, competências sociais, emocionais, né? Extremamente hoje requeridas, né? Seja na educação, seja no mundo corporativo, né? Seja nas nossas relações. Hard skill, gente, são competências técnicas, né? Vamos pensar o seguinte: quais competências técnicas necessárias para ser um professor? Fale alguém. Hard skill, competências técnicas. Uma competência técnica importante. Fazer um curso superior, por exemplo, estudar uma pedagogia, letras, Ok, escolher aí um curso. ok. E soft skill, uma competência, uma habilidade ligado a relacionamento, ligado a desenvolvimento pessoal. Qual seria uma importante? Um aluno, de repente, empatia, por exemplo. Empatia, exatamente. Empatia é desenvolvimento de relacionamento. E inteligência emocional. Gente, a Bíblia, vamos dizer assim, da inteligência emocional, se a gente puder dizer, ou o Papa, né? Fazer uma brincadeira aqui, ele não é o criador, ele não começou com essa história, não, mas ele se tornou muito famoso, que é o Daniel Goleman, né? Esse cara, ele abraçou e ele hoje, quando se fala de inteligência emocional, depois eu vou deixar o livro aqui para vocês no final, que é o livro que todos que querem aprender o conceito, enfim, entender isso mesmo, deve ler. É o livro que chama, inclusive, chama Inteligência Emocional, né? A inteligência emocional é a capacidade de identificar.
Olha que interessante. Identificar os nossos próprios sentimentos e os dos outros. De nos motivarmos e digerir bem as emoções dentro de nós e nos nossos relacionamentos. Dois pilares aí, se a gente olhar. A gente tá falando de inteligência olha que interessante, intra e interpessoal. E aí a gente pode lembrar de Gardner, né? As múltiplas inteligências, vocês lembram, né? Gardner, quando fala das múltiplas inteligências, esses dois autores, eles se conversam muito. Daniel Goleman e Gardner, que vai falar das múltiplas inteligências. Por quê? Vamos lá. Então, a gente pensar nos dias de hoje, uma das principais habilidades de quem tem inteligência emocional é adaptar-se a diferentes situações e, se necessário, modificá-las. Então, qual cenário você está sendo convidado a desbravar, trabalhar? Em qual cenário, qual contexto hoje profissional que você está trabalhando? Se você pudesse avaliar, como que está o estado das pessoas a qual você se relaciona todos os dias? Você é capaz de fazer essa avaliação? Quanto você tem essa capacidade desenvolvida de avaliar esse estado das pessoas que você interage diariamente, né? Como está o nível de desenvolvimento emocional, seja das crianças, seja dos adolescentes, seja da equipe a qual você trabalha? Como que está o teu nível de desenvolvimento emocional? Você é capaz de perceber, de identificar as suas emoções, os teus sentimentos? Você é capaz de se adaptar a diferentes situações? E, se possível, você tem modificado aquelas situações que aparecem para você diariamente? Tem procurado modificar, né? Como que você tem recebido e o que você tem feito com as coisas que você tem recebido? Como que os problemas chegam para você e o que você faz com os problemas? Quando as coisas fogem do normal. Falar em normal, agora o que mais a gente ouve nos debates, eu estou assistindo um webinário aí praticamente toda semana, é o novo normal. Você já ouviu esse conceito, né? É o novo normal. É o novo normal na educação, é o novo normal no mundo, enfim, nas empresas. O que é esse novo normal, gente? Ô, Júlio, É, até que tá falando, eu só vou deixar minha câmera desligada porque eu acho que deu a chuva. É tanto tempo quase sem chuva que quando molha os fios começa a dar tilt na internet, né? Tu falou desse conceito do novo normal e o que tu estavas colocando antes sobre a percepção que nós temos em relação a observar essa questão da inteligência emocional. Até no encontro passado eu brinquei com elas de que tem aquele dia que a gente chega radiante na escola, no centro de educação infantil, no nosso espaço de trabalho, né? Daí você já encontra para os professores na sala tomando um café pedagógico e você diz bom dia e tem aquele professor que te diz não, bom dia só se for para ti, né? Então tu já chega com uma emoção boa e já leva uma, digamos, uma patada na, na sala dos professores e todas as situações que você vai encontrando na escola, né? E eu vejo que esse novo normal que antes nós tínhamos na escola dessa não seria uma dificuldade, né? Mas seria assim, de que quando a gente começa a observar essas questões emocionais, enfim, né, que nem tu colocou, né, a principal habilidade é adaptar-se às diferentes situações e se necessário, modificá-las, como está a citação aqui no slide. Eu vejo que esse novo normal é o que nós estamos vivendo agora, o quanto nós nos adaptamos a essa situação, né, e essa necessidade de nos modificarmos, porque para nós era ir à sala de aula, encontrar os alunos, trabalhar o conteúdo daquela forma que nós já estávamos trabalhando há muito tempo, e agora o nosso novo normal, podemos assim dizer,
adaptado tudo à internet, né? Então, esse nosso novo normal nos trouxe a essa formação, como nos levou a outras formações, as novas propostas, uma nova busca, mas que no início, essa consequência nos oscilou bastante e acredito que ali a gente precisou identificar e trabalhar bastante as questões da nossa inteligência emocional, né? Vou dar um exemplo por mim, né? Hoje eu estou bem habituada à questão de levantar e me sentar na frente do computador e aqui trabalhar, né? Então, para mim, parece que é uma coisa que ali da metade de maio em diante, nada de atividades domésticas, que a gente até no início dos nossos encontros relatou que era uma questão que atrapalhava, ou outras questões que antes me incomodavam, hoje já para mim parece que se eu tiver que voltar a ir para a instituição, voltar àquela outra rotina, não vai ser tão normal como está essa sendo agora, né? Então, para nós, esse novo normal. Então, acredito que foi uma adaptação, né? Bem emocional, porque no início nós sofremos bastante, eu sofri bastante, falo por mim, a gente falou do tema da ansiedade, o que foi nos gerando, mas agora eu consegui me adaptar a essa situação e modificá-la ao meu favor, né? E aqui em casa a favor de todos que estão trabalhando nesse novo formato. Então eu vejo que a adaptação que nós tínhamos antes na escola se adaptou agora que esse novo normal para nós já está um hábito, né? Muito forte e bem construído nesse momento, né? E é isso que eu, Nayara, venho percebendo, né? E encontrando, né, com quem eu venho conversando sobre essa nossa nova forma de ser, essa nova forma de trabalhar aí. Ah, legal, ótimo. Alguém mais? Pessoal, em que momento da tua vida você te ensinaram inteligência emocional? Lá na escola, ó, vamos ter aula, hoje a aula é educação emocional, hoje a aula sobre o tema inteligência emocional. Que momento que isso aconteceu na tua vida? Alguém aqui? Quando estudava? Mas tudo no curso, pelo amor de Deus. Hã? Na Alguém verdade, falou? Júlio, o que eu Ah, tenho de lembrança é que a gente não, na minha experiência, né, de vida, assim, como eu fui Depois eu educada, converso contigo. na verdade, eu fui muito ensinada a não lidar com as emoções. E às vezes, na verdade, assim, tu quer chorar? Não, não chora. Eu lembro assim muito da infância, né? Não chora, engole esse choro, né? Ou então, ai, manhosa. Tipo assim, sempre no sentido negativo, né? Claro que não estou julgando meus pais e nem meus professores, mas eu acho que assim é um tema que até pouco tempo atrás não era muito discutido, não era posto em jogo, né? Parece que as emoções não estavam ali para serem percebidas, serem vividas, ou então, né? Tanto que a gente não é uma disciplina, enfim, a gente não aprende técnicas de como lidar com as emoções na escola, né? Então eu tenho a sensação de que, na verdade, a gente foi, no meu período de escola, a gente foi muito educado assim para meio que para ser neutro, né? Para ser aquele padrão que é esperado, né, do aluno, enfim, do sujeito, e as tuas emoções não têm espaço, vamos dizer assim, né? Tu não tem espaço para conversar sobre isso, enfim, para dialogar sobre isso. Então, tanto que no currículo não existe, né? No currículo formal da escola de aula não existe, né? Então, quem é que vai lidar com as emoções é o psicólogo. E muito assim, se você não sabe lidar com as emoções, é porque você tem um problema. Né? Então, acho que isso também é uma questão que é posta, né? Se você é inibido, você tem um problema. Ou então, se você é muito espalafatoso, você também tem um problema. Eu acho que é mais nessa padrão, né? perspectiva, assim. Então, Tem que seguir um padrão. Então, quando tu não, né, sai do curso do padrão, quando você não consegue se encaixar na caixinha, vamos dizer assim, você tem um problema. Então, você vai para o psicólogo.
Então, daí também essa questão de fazer terapia, né, de realmente aprender técnicas como você traz, né, para lidar com as emoções, que são tantas, né, eu acho que a gente não é uma coisa que é comum, vamos dizer assim, né, tanto que num currículo de escola pouco espaço se tem para conversar sobre isso, né, com a criança, com o aluno, enfim. Vocês conseguem E é tão engraçado falar? que você está dizendo, né? Desculpa, Júlio. Pode falar. Tão engraçado que ela disse, eu achei interessante porque aí aquele professor que discute alguma coisa ligada a esse tema com a criança ou com o adolescente, quando ele chega em casa e a mãe dele pergunta: o que você aprendeu hoje, Júlio? Aí você fala assim: ah, não aprendi nada. Porque a professora ficou só conversando lá sobre umas coisas esquisitas, né? Resiliência, empatia, aquela coisa toda. E uma outra coisa também que eu vejo na educação, quando um adolescente ele fala que ele está fazendo terapia ou um professor, as pessoas começam a ter esse julgamento de olhar para ele num olhar esquisito, né? Porque assim, está fazendo terapia porque está doido. Fazer essa associação negativa ainda, quando se tem uma super necessidade de trabalhar. Na pergunta anterior, quando você falou sobre hard skill e soft skill, é uma pena que a escola ainda se preocupe muito com o currículo ligado ao hard skill, porque quando nós, educadores, descobrirmos a potencialidade de trabalharmos os soft skills, nossa, cara, a educação vai voar. E a sociedade também. Mas vocês conseguem hoje ver uma escola sem a introdução da educação emocional? Eu Como que está acredito, isso? eu acredito, Júlio, que agora, né, falando bem das políticas pedagógicas que nós temos no nosso país, o nosso próprio documento que hoje vem nortear o nosso currículo, né, que é a BNCC, ela vai trazer dentro das 10 competências gerais, ela traz 2 competências, né, que trabalham diretamente com isso, né? Que é a competência 8, autoconhecimento e autocuidado, e a competência 9, que é empatia e cooperação. E claro que todas as outras vão se engajar dentro desse processo, mas eu percebo que hoje a gente não consegue vivenciar a escola sem isso, né? Sem trabalhar as questões emocionais, sem trabalhar todas essas questões relacionadas às emoções com os alunos, bem como os professores também, né? Então, eu vejo que o documento hoje, ele preconiza isso, né? E traz muito forte, desde a educação infantil ao ensino médio. Então, isso vai entrar, a partir de agora, dentro das questões curriculares, podemos assim dizer, né? Que precisam ser desenvolvidas ao longo do percurso formativo da criança, né? Bem observado. Eu não consigo ver mais a escola sem a questão da inteligência emocional. Para mim, assim. Educação emocional, né, Adriana? Uhum. A educação emocional de forma. Não só inteligência emocional, mas educação emocional completa. Isso, aham. Isso, como um todo. Júlio. Como um todo. Júlio. Oi. Júlio. Oi, pode falar. Quem está falando? Oi? Alguém chamou aí? Vocês ouviram alguém chamando? Ouvi também, ouvi chamar. Também. Eu tá me escutando? É a Cláudia. Oi, fala, Cláudia. Pode falar. Então, eu vou complementar aí a fala de vocês, que é como lançou esse ano 3 componentes novos curriculares, e um dele é o projeto de vida, que justamente legal. trata aí das competências socioemocionais dos alunos. Eu acho assim, é um desafio grande que começou esse ano e está assim desde nós professores aprendendo, que é o futuro assim da gente trabalhar desde o 6º ano as competências socioemocionais com as crianças. Legal. Vocês percebem que há um nicho aí interessante para vocês que estão aqui nessa sala, profissionais, vocês conseguem visualizar, tá? Nesse campo, o mar que existe, se vocês se prepararem, se formarem, buscarem cursos, treinamentos, ferramentas nessa linha, vocês estão conseguindo perceber que a escola, nesse sentido, ela está muito carente, ela vai precisar muito de vocês, de profissionais capacitados na área de educação para isso? Como que está isso? Você consegue visualizar isso?
Alguém quer Com falar? certeza. Estão fazendo por onde? Eu sei que nós estamos aqui, nós estamos fazendo alguma coisa, né? Eu recebi Mas, enfim, um. que assim, é um mar hoje, né? Eu faço parte de um conselho de uma escola, estou no conselho administrativo, e esse ano eu indiquei, assim, desde o ano passado, na verdade, eu vinha trabalhando com o grupo para a gente contratar uma psicóloga, não para fazer psicologia clínica na escola, mas para ser um braço para a gente desenvolvendo projetos de educação emocional, né? E eu não consigo ver escola hoje sem profissionais, né? Seja psicólogo, seja talvez professores que têm aí, né, desenvolvimento também, competências ou de ferramentas nessa área, enfim. Vocês que estão aqui nessa sala, vocês estão fazendo isso? Vocês estão buscando se desenvolver para ser essa pessoa na escola? Sim, eu estou buscando conhecer um pouquinho mais, tá me aprimorando. Eu Mais também tenho alguém? me esforçado, né, para entrar mais nessa área, para entender mais as leituras, as indicações. Eu tenho me esforçado também. Mais alguém? Sim, tenho me Hã? esforçado também, primeiro comigo, né? Eu acho que eu estou muito num processo de me entender, enfim, de desenvolver, porque eu acho que eu penso que primeiro eu preciso, né, me autoconhecer no sentido assim de também perpassa por essa questão de se preparar, né, de se munir de ferramentas, de conhecimento, mas primeiro tentando aplicar para mim, para depois eu conseguir ter um mínimo de experiência para também passar, né, para as crianças, para a equipe pedagógica, enfim, onde eu voltar a atuar na educação, né? Agora eu não estou diretamente na escola, mas tenho buscado, sim. É uma questão que sempre me interessou e sempre me despertou muita curiosidade, assim, no sentido de aprender mesmo como lidar, entende, Júlio? Tá, legal. Com os outros, comigo Ah, mesmo. ótimo. O primeiro caminho é esse aí. Vocês assistiram o filme Coach Carter, Treino para a Vida aqui? Sim. Eu assisti. Assisti. Ah, tá. Se vocês quiserem assistir esse filme, ele retrata uma escola, ele retrata um ambiente extremamente adverso, né, para esse professor, um ambiente hostil, um ambiente extremamente desafiador, e aí esse coach, né, que é um treinador, um professor, ele sobra inteligência emocional nele, né, gente? Quem assistiu aí, a gente tem que pegar um pouco, né? Enfim, é muito legal a gente olhar para esse filme, olhar um pouco do nosso papel também aí nesse processo de transformação, né? Existe uma escola antes de você e uma escola depois de você, onde você trabalha? Existe uma sala de aula antes de você e uma sala de aula depois de você? Existe o antes Gleice, o depois Gleice, antes Adriana, depois Adriana, antes Nayara, depois Nayara? Antes Edilaine, depois Edilaine? Já falaram isso para vocês já? Olha, depois que você chegou aqui, essa escola não é mais a mesma. Depois que você chegou aqui, essa turma não é mais a mesma. Vocês têm vontade de ouvir isso? É algo que vocês buscam? Depois que você chegou aqui, você transformou este lugar. Você sabia que essa escola não é mais a mesma sempre? Não é mais a mesma depois que você chegou aqui? Oi, Júlio. Nayara aqui. Ah, Eu tá. já falei, né, que eu fiz uma imersão com o Júlio ano passado, né? Então, tudo que é de filme, livro que ele vai falando ali, ele fez eu ler, mas eu não consegui ler tudo porque ele sabia que eu estava no processo do doutorado, né? Mas essa questão da escola, eu vou dar um exemplo aqui. A gente tem duas profs aqui que trabalharam comigo, a Edelane e a Prof. Isolde, na escola, e elas são professoras de educação física, né? Quando chega o conselho de classe, até vou dizer para as duas: assistam esse filme que vai dar muitos insights para vocês, como para todos, né? E eu vou dar um exemplo da Edelane, que sempre tinha uma turma, sempre tem uma turma que é aquela turma que desafia todos os professores, né? Mas ela no começo teve os desafios assim, mas ela
ela levou tão a sério, assim, aquela turma, ela conseguiu cativar tanto, acho que ela usou muito da inteligência emocional com aquela turma, sem mesmo ela saber que ela usou da inteligência emocional, porque os alunos se envolviam, respeitavam, faziam, e a gente acabava ouvindo assim, ah, mas é porque a educação física, e eu dizia negativo, quem vê uma aula da Prof. Edelane de educação física, não é aquela aula assim que você recebe uma bola, né? Como da professora, é a aula de educação física, assim. Então ela realmente foi uma prof, assim, de antes aquela turma sem a professora Edelane e depois a professora Edelane, assim, né? Nós tínhamos uns sextos anos, assim, mais difíceis, a episódio também pegou alguns. Então, assim, são duas que eu posso trazer que foram professoras que diferenciaram e que, por vezes, né, nós trabalhamos e usamos a inteligência e essas nossas habilidades que nós temos sem a gente perceber, né, Júlio? Né, o quanto que a gente Exatamente. transforma, né, a turma, as pessoas, enfim, que estão ao nosso redor, né? Então, eu vejo que nós temos esse potencial, né? Como a Grace colocou, a gente precisa se autoconhecer, às vezes precisa só daquele empurrãozinho, né? E aproveitando esse link que o Júlio falou de mercado para nós professores, né? Hoje a gente vive um momento assim, né, de mudança, mas um momento de oportunidades, né? Então eu vejo que muitas oportunidades estão surgindo quando a gente, né, quer ir atrás, é buscando, né? Só consigo ver oportunidade, mais nada. E quando você Eu pensa só consigo enxergar a oportunidade. e quando Tá, você pensa fala. ah, não, tá ali, agora eu já lancei uma outra atividade para trabalhar diretamente com o ensino superior, vida acadêmica, escrita, você recebe uma ligação para trabalhar uma formação e que nessa formação eles pedem questões teóricas, mas questões emocionais, né? Até não conseguir trabalhar com essa pessoal do Estado, que seria um trabalho voluntário, a gente não conseguiu fechar um horário semana passada, né? Daí até foi outro professor, foi por indicação também aqui da Unidade, daí foi uma outra professora, mas eles querem muito assim, nesse momento para os professores, mas que depois os professores possam estar retornando e conseguindo levar isso para os alunos, né? Então, o quanto dessa preparação é interessante, né? E essa questão da educação emocional, vocês podem ter certeza que ela vai vir muito forte no momento em que nós retornarmos pro não normal, que agora o normal pra gente é aqui, né? Estamos aqui, cada um na sua casa, com seu computador na sua tela, né? Mas quando a gente voltar para a escola, a gente vai ter que buscar muito das questões da inteligência emocional, da educação emocional para o nosso dia a dia, né? Então eu vejo que vai abrindo e está abrindo muitas oportunidades nesse meio, assim. Então a gente tem que aproveitar essas oportunidades. Como diz o Júlio, eu só vejo oportunidades. A cada momento são muitas que vão surgindo aí. Eu acho que a grande discussão em torno do trabalho é justamente isso, né? Só fazer o trabalho, excelente trabalho como professor, que é entregar o conteúdo, enfim, fazer aquilo que é atribuição, isso por si só hoje não basta. Esse é o grande desafio nosso, né? Então, qual é o valor, se a gente fosse pensar assim agora, qual o valor que você está agregando ao teu trabalho como educador hoje? O que você está entregando de valor? O que diferencia você? O que marca você? Qual é a tua marca? Né? O que que faz de você ser aquele antes e depois? Né? Antes de você chegar e depois que você saiu, que você está adicionando mesmo aí, agregando de valor? E a inteligência emocional, ou ferramentas aí, de inteligência emocional, pode ser esse diferencial também aí, né, do teu trabalho. Então, segundo Daniel Goleman, inteligência emocional é criar motivações para si próprio, é automotivação. Você é uma pessoa automotivada, ou as pessoas precisam toda hora ficar cutucando, vai, vai, vai. Enfim, e você busca, né, se motivar para fazer as coisas, persistir no objetivo apesar dos percalços, controlar impulsos e saber aguardar pela satisfação dos seus desejos. Tem pessoas que são extremamente impulsivas, né? Se você conhece alguém assim, convive com alguém assim, né?
Depois que falou, que fez, que vai parar para pensar um pouquinho, né? Manter em bom estado de espírito, impedir que a ansiedade interfira na capacidade de raciocinar, né? Ser empático e autoconfiante. Eu marquei esse xizinho aí, porque é algo que eu escolhi para mim. Enfim, o que você escolhe, pega um desses pontos aí que você acredita que é importante trabalhar em você. Escolhe um, escolheu? Anota aí. Anotou? E aí, então, a inteligência emocional veio para desconstruir aí uma ideia muito antiga. Eu não sei se vocês, né, quando criança, era um pavor esse troço de QI. Vocês tinham medo disso ou não? Quem que tinha medo do negócio do QI aí? Meu Eu Deus. tinha, Porque né? a ideia... Porque parecia Hã? que tinha que ficar burro, né, Júlio? Como que é? Parecia que, assim, quando você não tinha QI, parecia Verdade. que você era burro, né? Assim, sabe? Exatamente, exatamente. Parecia burro. O grande temor que a gente tinha era de ser burro. É a palavra mesmo, assim, né? Palavra forte, mas a gente temia isso na escola, porque tinha o tal do QI, né? Lembra dessa avaliação? Então era um terror para todos nós, era um peso absurdo que nós carregávamos, né? O QI é medido através de um teste, lembra? Então a mamãe e o papai levavam para fazer o teste, né? Para ver o QI, então, né? E aí se falava, esse tem o QI elevado, né? É o gênio, é inteligente, enfim. E aí vem então o QE. E aí o QE foi uma grande revolução, né? Que vem hoje tomando conta das discussões em torno de performance. Quando se fala em performance hoje, muito está ligado tanto para performance no esporte, performance, né, de líderes, performance de equipe, de empresas, enfim, performance de todos nós que estamos no dia a dia do trabalho. Então, vem então essa discussão aí, e aí vai ficando cada vez. Até porque vocês já leram As Múltiplas Inteligências de Gardner, né? Já leram aí, viu? Sim? Já, né? E aí é outro estudo, né, que vem para destruir essa ideia, né, de QI. Existe só ser inteligente ou ser burro, né? Então, de acordo com o Goleman, né, o QI corresponde apenas por 20%, né, das aptidões necessárias para se tornar uma pessoa bem-sucedida e profissionalmente falando, né? E 80% está ligado a competências emocionais. Olha isso, isso é uma grande mudança, né? Se a gente olhar. Então, para que a inteligência emocional? Ixi, aqui eu achei que eu tinha tirado isso. Tá. Para que... Esquece aquele slide, gente. Olha nessa. Para que, então, inteligência emocional, professores? Porque isso vai ajudar muito você no seu desempenho, né, profissional, no seu desempenho como educador, como profissional, já que você precisa lidar com muitos estressores, com muitos estímulos, com muitas circunstâncias, uma nova dinâmica de trabalho, de relacionamento. Gente, eu acompanho lá o dia a dia da escola. Eu não sou do corpo docente da gestão, né? Eu sou conselho de pais, mas eu acompanho os problemas lá, compartilho com a direção, enfim, gente, os desafios são tremendos diariamente. É muito problema, né? De todas as ordens. Até porque nós temos aí como que chega? Vamos partir da seguinte ideia: como que chega esse aluno para a escola? Como ele chega na escola? Como ele sai da casa dele?
Como está o relacionamento na casa dele? Como ele está se relacionando com o pai, com a mãe, com o cuidador, com a cuidadora? Como que tá esses pais? O que esses pais estão fazendo? Enfim, a gente começa a olhar que a coisa é muito maior, porque a gente, não é simplesmente, então, não é simplesmente esse aluno chega, né, bonzinho, disposto, aberto para ouvir você e aprender com você, né? Enfim, mas vamos parar então de olhar para esses alunos, para esses pais que vão olhar para a gente, como eu chego então a essa escola? Vamos lá, professores. Como você chega a essa escola? Como você está? Como você deixou a tua casa? Como está? Como que você está interagindo, né, com a tua vida, com você mesmo? Como você está lidando com os seus dramas? Como que você está lidando com os seus problemas? Como você está se relacionando com as coisas que estão acontecendo na tua vida? Então, segundo, né, essa pesquisa, 58% do desempenho de qualquer profissional está relacionado à inteligência emocional, a capacidade de ele identificar as suas próprias emoções, a habilidade, né, de lidar com essas emoções. Essa habilidade se torna ainda mais importante nesse período que vivemos de muitas incertezas e medos. Então, já é a habilidade do século XXI, né, que nós precisamos muito aprender, por isso nós estamos aqui. Olha só que interessante esse exercício. Amei esse exercício aqui, né? Mão na massa, vai lá. Cite, escreva agora, hein? 3 professores referências para você. Que você olha e fala, independente se leu Daniel Goleman, independente se estudou, se fez seminário de inteligência emocional, mas ela aprendeu, sabe, na vida dela. Você olha e você fala, essa pessoa ela tem empatia, essa pessoa ela tem capacidade de ouvir, essa pessoa ela lida bem com conflitos, essa pessoa sempre se procura ponderar em suas palavras. Eu nunca vi essa pessoa tendo um pico de explosão, eu nunca vi ela infectada pelo síndrome do Hulk. Enfim, escreva aí 3 professores, referências para você. Uma provocação aí para gente. Ok? Identificaram? Sim? Então, eu vou concluir o encontro de hoje, onde nós vamos trabalhar só os 4 pilares, depois nós vamos continuar no próximo encontro. Então, quando a gente fala a gente precisa falar de partes, as partes, né? Porque o todo é a soma, na verdade, das partes. Então, a gente quer trabalhar as partes, né? Enfim. O termo, gente, é de 1995, tá? Esse termo é antigo, né? Não é invenção de agora, não. Agora está mais popular falar de inteligência emocional. Toma cuidado, tem muita gente falando bobrinha de inteligência emocional aí na internet, né? Hoje tem muita coisa que, enfim, né? E é claro que é um conceito subjetivo, a gente está falando de uma habilidade totalmente subjetiva, né? A gente está falando de um estado interno. E aí eu quero trabalhar com vocês essas 4 competências. Como eu estava falando, são 2 pilares. A gente pode olhar porque é uma competência pessoal e uma competência social, né? Então, os 4 pilares primeiro pilar é o autoconhecimento, segundo pilar é empatia, terceiro pilar, autogestão, e quarto pilar, questão de relacionamento. Se vocês perceberem bem, esses 2 pilares, ele está dentro da competência social.
E a gente pode chamar de inteligência o quê? Interpessoal. Concorda comigo? E aqui a gente vai perceber que esses dois pilares eles estão dentro da competência pessoal. Que a gente pode chamar de inteligência intrapessoal. Tanto a inteligência intrapessoal e a interpessoal foi citada pelo Gardner, né? Lembra? Se vocês pegarem a leitura lá, vocês vão conseguir identificar, e é muito legal porque aí você começa a conversar com esses dois autores, eles estão falando de coisas muito semelhantes, né? E aqui, ó, tanto o autoconhecimento como a empatia é algo que eu vejo, ou seja, é uma relação muito com você, é como você tem, de fato, tratado isso com você. Aqui é o que eu faço, que é a autogestão, o relacionamento, a gestão de relacionamento. Então, esse quadro aqui, ele é muito interessante para a gente poder entender esses 4 pilares. Então, o pilar é autoconhecimento. Eu vou falar um pouquinho de cada um, depois eu quero que você faça também um exercício com esses 4 pilares. Já, para a gente concluir. Então, o que é o autoconhecimento? O autoconhecimento é a habilidade de entender quais as razões dos meus sentimentos, suas principais características pessoais. E hoje a gente fala muito de autoconhecimento, né? Eu deve ter ouvido bastante, está ouvindo bastante sobre isso, né? Autoconhecimento, autoconhecimento. Que é o interesse que você passa a ter em você. De fazer mapeamento. Gente, eu tenho feito vários mapeamentos, tá? A gente chama isso em coach de assessment. Já ouviram falar esse conceito? Hoje é americano, né? Inglês, tudo é conceito. Nunca viu, mas Estados Unidos, né, tomou conta do mundo, né, gente? Então, o assessment coach, o significado é avaliação. Então, esse autoconhecimento é um interesse que você passa a ter em investigar você, em mapear você. Quais os meus pontos fortes? Qual é o meu perfil? Aí tem MBTI, tem o DISC, tem o acesso dos pontos fortes. Inclusive, você pode começar até por esse livro aqui, ó. Descubra seus pontos fortes. Estão conseguindo ver esse livrinho aí? Está aparecendo aí? Coloca pra gente depois, Nayara. A Adriana tem ali. É o 2.0 já, né, Adriana? 2.0 está melhor ainda. Gente, por que eu estou citando esse livro? Porque esse livro, sabe qual que é o barato desse livro aqui? Ele traz um código dentro dele. Você acessa esse código e faz. É uma pesquisa da Gallup. A Gallup é uma instituição americana que ela é referência de muitos estudos, tá? Quando se trata de desenvolvimento humano. Então, qual que é a sacada desse livro? A Nayara tem na Nayara também, né? É um mapeamento, Tem é o um mapeamento, presente. é um mapeamento de pontos fortes. E aí, qual que é a sacada? Você pega esse código, vai lá na internet, faz o teste, e eles enviam um relatório dos seus 5 principais pontos fortes. Então, esse é um tipo de mapeamento quando a gente fala de autoconhecimento. Aí tem o MBTI, tem o DISC, tem a própria psicologia positiva, tem um das forças e virtudes, que eu já fiz também. Enfim, tem várias ferramentas que você pode começar a desenvolver em você para melhorar o teu autoconhecimento. Que é, de fato, essa investigação que você passa a fazer sobre você. Eu sempre falo para as pessoas que melhor é conhecer mais sobre você do que sobre elas. É melhor conhecer mais sobre você do que as pessoas. Esse campo, este mundo, já é um universo, já dá muito trabalho. Concorda comigo? Dá muito trabalho conhecer você e dá muito trabalho melhorar você. Então, essa é a parte do autoconhecimento, né? E aí, dentro da competência pessoal, do autoconhecimento, nós temos o pilar também o quê? Autogestão.
que seria essa autogestão? É justamente o quê? É administrar esses sentimentos, expressá-los de maneira apropriada, né, em cada situação, gerir de fato essas emoções, aprender a identificar essas emoções, aprender a identificar quando você está triste, quando você está feliz, quando você está com raiva, quando você está com medo, a aprender a identificar os seus próprios pensamentos, por que você está pensando isso, por que você está sentindo isso, a perceber a maneira que você se comportou. Tem pessoas que não percebem, não conseguem nem perceber que ela se comportou de maneira tal em alguma situação. Então, essa capacidade de você começar a identificar tanto os seus pensamentos, como os seus sentimentos, como os seus comportamentos, e aprender a gerir isso. E usufruir e se beneficiar disso do seu trabalho. Não só isso, né? Aí nós temos aqui também a competência social, que é a empatia. Gente, sabe o que eu tenho estudado? Eu achei fantástico. Eu tenho aprofundado mais a comunicação não violenta. Não sei se vocês já estudaram aqui comunicação não violenta, né? Inclusive é um dos temas que nós queremos trazer para vocês aqui mais para frente. E a comunicação violenta, não violenta, ela vai trabalhar muito a empatia e a habilidade de ser um bom ouvinte, ouvir, escutar. E a empatia, ela parte muito daquela escuta sem julgamento, né? É uma escuta ativa, é uma escuta... existe dois tipos de empatia. Existe a empatia emocional e a empatia cognitiva, concorda? Empatia emocional é quando a gente chora no filme, quando a gente chora muitas vezes ouvindo uma história. Quem chora em filme aqui? Você entra numa conexão profunda emocional com aquela história, né? Enfim, é a empatia emocional. E a empatia cognitiva, que é aquela empatia de você entender mesmo, né? De maneira racional, lógica, enfim, aquela situação, aquela pessoa. E aí nós temos também uma outra habilidade, última habilidade não, estou falando dos pilares, depois a gente vai falar das habilidades. O outro pilar, então, que é a gestão do relacionamento. Pessoas que sabem gerenciar relacionamentos. Hoje é um grande desafio meu dentro da empresa que eu trabalho, que é ajudar, auxiliar os líderes com ferramentas de relacionamento, de trabalhar muito relacionamento do time, relacionamento com o cliente, relacionamento com o fornecedor. No caso de vocês, a gestão de relacionamento está entre pares, vocês com a equipe, né? Mas também vocês com o grupo que vocês atendem, que é seus clientes. E quem é seu cliente? Seu cliente é aquele aluno que está na tua frente, ele é teu cliente, concorda comigo? E hoje a gente fala muito da era do encantamento do cliente, né? E agregar, enfim, é a gestão do relacionamento. Então, o exercício para concluir o dia de hoje primeiro eu quero que você identifique agora, escolha um, qual é o pilar mais forte e qual é o pilar hoje mais fraco em você. Isso é percepção. Você vai usar da tua própria percepção para identificar. Pode ser? Qual você percebe em você que é muito forte em você? No sentido positivo, assim. Você é uma pessoa que vem desenvolvendo muito bem o teu autoconhecimento. Escolha o autoconhecimento. Ah, não, você percebe que você tem muito forte em você essa capacidade de empatia. Ou você tem muito forte essa capacidade de autogestão, ou gestão de relacionamento. Qual é a parte forte? Partindo da sua própria percepção, tá bom? E qual é a parte que é a pedra no seu sapato? Você percebe que muitas vezes até te causa alguns probleminhas aí na parte, sei lá, nos seus relacionamentos, seja familiar, seja pessoal, seja profissional. Então é o ponto forte e o ponto fraco. Escolheu? Agora vamos então para a mão na massa. Como que você demonstra? Isso aí é para você escrever, tá?
como que você demonstra o seu maior pilar, aquele que é o ponto forte? E como o seu menor pilar afeta você? Quais as medidas que você pode adotar para fortalecer o seu menor pilar? Então, como que você demonstra o seu ponto forte, o seu pilar, né, forte? Como o seu menor pilar, se você, de repente, o teu menor pilar é empatia, né? Você percebe que o menor pilar, como que ele afeta as relações? Quais as medidas que você pode adotar, então, para fortalecer o seu menor pilar? O que é importante agora, então? Você escolheu o teu menor pilar. O meu menor pilar é autogestão. Então, escolha e aí escreva o que você pode fazer, quais medidas você pode tomar para trabalhar isso nos próximos 15 dias. Ok? Só me dá um sinal se todos entenderam o exercício e já concluíram, para a gente ir para o final aqui. Eu não vou dar tudo aqui, não. Eu quero que você... mas eu preciso entender melhor esses pilares aqui. Vai na internet, pesquisa. Vai lá e pesquisa mais sobre autoconhecimento, se for autoconhecimento, pesquisa mais sobre empatia, enfim, pegue o pilar que você quer trabalhar, aprofunde o conhecimento primeiramente desse pilar, entenda ele. Ok? No próximo encontro a gente vai trabalhar então o quê? As competências desses pilares, dos 4 pilares, tá bom? Eu até fui ali na estante pegar o meu livro para ver os meus pontos fortes, que eu fiz o teste aqui, e já tem os meus pontos fortes aqui que o Júlio falou. Quais são os seus pontos fortes, então, Nayara? O meu é restauração, harmonia, empatia, imparcialidade e responsabilidade. Legal. Quer falar o seu, Adriano? Você que tem um livro aí? Ô, Júlio, eu não tenho anotado aqui, eu vou ficar devendo para a próxima aula, mas eu faço questão de comentar também, acho bem legal. Eu não anotei aqui na capinha do livro, tem até um lugar para anotar. Tem, eu tenho anotadinho. O meu é Cari. Você anotou o seu no livro, Nayara? No livro, anotei, tenho bem marcadinho aqui e por ordem. Vamos Eu falar vou aqui te para enviar agora, tá, Nayara? Eu vou tirar da minha agendinha lá que eu anoto umas coisas e vou colocar no livro. Boa sugestão. Vamos falar aqui para esse pessoal ficar aguçado, querendo comprar o livro amanhã já. Então, o ponto forte meu é ativação, carisma, organização e o quinto, não sei onde está aqui. Mas enfim, falei 4. Qual que é a grande sacada dos pontos fortes, gente? A ideia dos pontos fortes, do autor, um psicólogo, ele é muito legal porque ele vai falar assim que é muito importante a gente trabalhar esses pontos fortes, enfim, fazer coisas que beneficiem os pontos fortes. Assim, se eu sei que é ativação, o que é ativação? Tudo que eu pego, eu boto em movimento. Todo aprendizado bota em movimento. Ativação é ação, eu começo a ativar as coisas. Então, isso eu posso usar para o meu benefício no meu trabalho, né? E ele vai falar que os pontos fracos, enfim, os pontos que a gente chama de melhoria, nós devemos aprender a administrá-los, né? Aprender a lidar com eles, enfim. E aí é o que a gente está fazendo aqui agora, né? A gente está olhando um pouquinho o nosso pilar, que a gente pode chamar de ponto forte, né? Que eu identifico que eu preciso melhorar, fortalecer, né? E um pilar que é muito bom em mim, eu continuo trabalhando ele, né? Então, é por aí o caminho. Ok? Para concluir, o que fez sentido para vocês, valeu a pena, vamos trabalhar esses 15 dias.
A Gleice tem a missão de ler o livro A Jornada do Herói. Isso aí, Grace, vai pro pesquisar. Ai, fiquei Tá? intrigada com o que eu preciso rever. A Jornada do Herói, ano passado, eu fiz um encontro no final de semana. Foi muito legal porque eu fiz a jornada do herói sob a perspectiva de Jesus Cristo. Eu percorri toda a jornada do herói na vida de Jesus Cristo. Eu fiz lá em Navegantes, inclusive, um acampamento para homens. E aí a ideia da que eu fiz, né? É claro, fui lá para um acampamento de espiritualidade, uma coisa. Mas todo filme, hoje, todos os filmes baseado autores, escritores de filmes baseiam-se na jornada do herói. Quando a gente descobre a jornada do herói, a gente se apaixona. Qual que é o nome do autor, Júlio, do livro? Só para. Eu posso escrever, mas é que na verdade como É do foge Joseph do Campbell? português, é Joseph Campbell. Aham. Deixa eu pegar aqui já envio para vocês. Tem Mas PDF, enfim, Nai? Então, eu até Oi? fiz uma pesquisa aqui, ele tem para comprar, mas, tipo, tem exemplares muito caros dele, assim, tipo, R$ 200. É algo raro, então. É algo raro, tá em extinção esse livro. Não é um filme, não é um livro novo, não. Gente, alguém quer comentar algo para a gente concluir? Alguém quer compartilhar algo? Quero agradecer mesmo. Boas reflexões. Muito obrigada. Mais alguém? Ah, outra coisa, você já ouviu falar de. Vocês já ouviram? Nós devemos contar a nossa história, né? Sempre. Vocês contam a história de vocês? Sempre. E a jornada do herói é contar a história. E quando você aprende a jornada do herói, vou enviar para vocês aqui já. É só um. Quando vocês aprendem a jornada do herói, vocês começam a contar a história de vocês de uma maneira fantástica. É muito legal, porque vocês usam passo a passo da jornada do herói, né? Então é bem legal. Ah, Hoje é meu um Deus, pouquinho do tema, né? vou ter que pagar R$ 200 num livro, tô vendo. Mas, eu vou te falar uma coisa para você. Não pegue o livro, pega os resumos que tem na internet, tem um resumo bom, leia os resumos. Depois, se você falar, não, eu acho que eu quero ler. Então, você vai lá e concluir. Certo. Valeu pela dica. Pessoal, podemos concluir? Quer concluir, Nayara? Alguém mais do grupo quer falar? E vamos para o próximo ponto. Eu já achei um resumo aqui dos passos, enfim, da jornada do herói. Depois eu compartilho com vocês lá. Bem tranquilo. Não, Júlio, só agradecer quem veio hoje aqui, né? Quem participou. Alguns justificaram a ausência, mas acredito que trabalhar a questão de inteligência emocional é mexer muito conosco mesmo. Acredito que daqui a 15 dias, vocês vão passar esses 15 dias fazendo algumas reflexões sobre o que o Júlio colocou hoje, né? Eu deixo para ele falar que ele domina muito bem, obrigado esse assunto, assim, ele é ótimo para falar de inteligência emocional. E tem tudo a ver com a questão da educação emocional e tudo a ver com o que nós estamos vivendo nesse momento, né? Então, acredito que a cada dia a gente vai se surpreendendo com o que vai conhecendo e lendo e pensando se não poderemos mais viver sem essa temática, sem esse tema em nossa vida, na escola, enfim, na universidade, no local de trabalho, nas ações, enfim, né? Conforme a área de cada um. Então, eu vejo que é super interessante e agradeço cada uma que estava aqui conosco hoje. E daqui a 15 dias nos encontraremos, né? E depois nós temos mais um encontro para finalizar. Eu acredito que a gente já estava aqui numa reta final dos nossos encontros, assim, que estão pré-agendados, né?
Então seria isso, desejar uma ótima semana, hoje segunda-feira, né? Essa semana tem feriado, né? Não sei, aqui já na nossa região o pessoal vai trabalhar, né? Devido a tudo que aconteceu, eles não vão fechar, infelizmente, né? O comércio, especialmente. Mas nós temos um feriado aí para descansar os professores, que acredito que vão ganhar esse feriado de descanso, literalmente, né, gente? Ah, beleza, gente. Eu agradeço aí. E tamo junto. Até o próximo encontro. Se quiser. Certo, gente? Beijo, até daqui a 15 dias, então. É. Um abraço.